culpa é dele. Fora Bolsonaro. Preço da gasolina chega a R$ 7,00 em alguns estados do país. Ao assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro prometeu resolver questões sociais já implementadas com sucesso pelos governos anteriores, acabar com certos desmandos que ganham cada vez mais voz em seu governo, a melhorar a vida dos brasileiros com, por exemplo, o barateamento dos preços de itens básicos. Passados quase 3 anos de desgoverno, Bolsonaro acumula políticas antissociais, privatização de estatais fundamentais para a economia brasileira, aumento da fome e da miséria no Brasil e o encarecimento de inúmeros itens, a exemplo da gasolina. Em 2016, o valor da gasolina nos postos de combustível era de R$ 2,50. Hoje, para o desespero de milhões de brasileiros, o valor em alguns estados do país chega à marca de R$ 7,00 o litro. Se analisarmos a conjuntura econômica e demais fatores, de quem é a culpa do combustível estar nesse preço? Para responder esta pergunta, é preciso ver como é construída a composição do preço da gasolina. A Petrobras, que extrai o petróleo e refina a gasolina, cobra o equivalente a 33,6% do total dos seus preços. Os distribuidores, por sua vez, devem adicionar à gasolina o etanol anidro, que é o etanol puro, compondo 27% da gasolina comum. Atualmente, esta adição é responsável por 16,9% do custo da gasolina. Associado a isto, temos os custos com distribuição e revenda, que são as empresas que são responsáveis pelo combustível após a saída da refinaria até a bomba do posto. O custo que equivale a 16,9% do total. Por fim, temos a tributação. A maior delas é o ICMS, que na média equivale a 27,6% do preço final. Depois temos a tributação federal, com a CID, PIS, PASEP e CONFINS, custando 11,5% do total. Apesar de Bolsonaro tentar convencer que a tributação é a causa dos elevadíssimos valores atuais para a gasolina, duas coisas desmentem facilmente o argumento do presidente. A primeira é que, no mundo, se tributa bastante combustíveis fósseis, em percentuais muito superiores ao Brasil. Por exemplo, entre os países da OCDE, a média de tributação da gasolina é de 53,2%. No Brasil, é de 39,1%. Já o diesel tem uma tributação média de 46,4%, enquanto que no Brasil este percentual é de 22,8%. Além disto, o custo fiscal de retirar estes impostos seria um golpe mortal para os cofres estaduais, o que agravaria a prestação de serviços públicos na ponta. A segunda questão é que a maior parte da tributação é em forma de alíquota e estão constantes ao longo dos últimos anos. Como o imposto é estadual, a decisão de quanto se cobra é do Estado. Hoje, este ICMS varia entre 25% e 34%.
mas não houve mudança ao longo dos últimos anos. O que mudou foi o preço da gasolina. Quanto maior o preço, maior o imposto. Por exemplo, se a gasolina custa R$ 4,00 em São Paulo, a cada litro pagaremos R$ 1,00 de ICMS. Mas se o preço for de R$ 6,00, pagaremos R$ 1,50 deste tributo. De agosto do ano passado a agosto deste ano, a gasolina comum subiu 39,20%, o etanol 59,61% e o gás de cozinha 33,44%. Segundo pesquisa publicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, além de diminuir muito o nível de vida do brasileiro, a alta nos preços da gasolina levou 25% dos motoristas a desistirem da única alternativa de sobrevivência, que era trabalhar para aplicativos. Além de impactar no valor dos alimentos, no cotidiano do brasileiro, que depende do transporte público, além do encarecimento de diversos itens básicos. Diante de todos estes argumentos, para você, de quem é a culpa do valor do combustível estar tão alto? A culpa é dele, fora Bolsonaro. A culpa é dele. A campanha A Culpa é Dele, do Simpro-DF, foi lançada no dia 19 de junho, quando o Brasil ultrapassou o número de 500 mil de pessoas mortas pela Covid-19. O objetivo da campanha é explicar à população, de forma didática, que tantos as milhares de mortes causadas pelo vírus, como o desemprego, a fome, a miséria, o desalento, a crescente da violência, o medo tem um culpado: o presidente da República, Jair Bolsonaro. No lançamento da campanha, foi exposta no viaduto da rodoviária do Plano Piloto uma faixa de mais de 30 metros de largura com os dizeres: mais de 500 mil mortos, a culpa é dele, fora Bolsonaro. Poucos minutos após a abertura do material, a Polícia Militar, que segue diretrizes do governo local, impôs a retirada da faixa. Diante da gravidade do cenário e da exaustão do povo brasileiro frente ao caos em que se encontra o Brasil, o Simpro-DF deu continuidade à campanha, reabrindo em diversos locais do Distrito Federal essa e outras faixas que denunciam a política antipovo de Bolsonaro.